Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de dezembro de 2020. Samoa Americana, último lugar a dar adeus a um ano que não deixará saudade. Felipe Van Deursen escreveu para o UOL que depois que tudo isso passar, os historiadores poderão dividir o mundo entre países cujos governos souberam lidar com a pandemia e aqueles que, na melhor das hipóteses, foram incompetentes ou, na pior, genocidas. Isso já começa a ficar claro no calendário das grandes festas globais. Sim, porque nem todas foram canceladas ou adiadas. O célebre Réveillon de Sydney está confirmado, com as devidas restrições e limitações, que é para evitar muvuca. Quando você receber no zap o já tradicional já é Ano Novo na Austrália, serão 10 horas de uma quinta-feira em que todo mundo no Brasil estará na expectativa, contando os minutos, para se livrar desse ano que não deixará saudade, apegando-se à crença de que 2021 será melhor. Que sorte a dos australianos, já estão em 2021, dirão tiozões e tiazonas no almoço de 31 de dezembro, entre uma colherada e outra de pavê. Sorte maior ainda terão samoanos, neozelandeses e kiribatianos só para manter a lógica geográfica do raciocínio. Kiribati driblou a linha internacional da data nos anos 1990 e, desde então, é o primeiro país a ver o sol do novo ano, como já vimos aqui no Terra à Vista. Samoa, Ilhas Prístimas, território pertencente à Austrália e algumas ilhas da Nova Zelândia vêm em seguida. Esses lugares são os primeiros a oeste da linha, então são os primeiros onde o novo dia e o novo ano começam. Olhemos então para o outro lado da linha. Quais os desafortunados lugares que ainda estarão no lamentável 2020 quando todo o resto do mundo já estará esperançoso e bêbado em 2021? As Ilhas Baker Island, que pertencem aos Estados Unidos, são os pedaços de terra mais próximos a leste da linha internacional da data. Portanto, são os últimos lugares onde o hoje ainda é hoje e não amanhã. Mas elas são desabitadas, então não vale. Logo, o último Réveillon do mundo ocorre no território habitado que vem em seguida Samoa Americana. Povos polinésios habitam o arquipélago há 3.000 anos. Os primeiros europeus a chegarem foram os holandeses, em 1722, mas quem colonizou as ilhas foram missionários britânicos, no século XIX. Em 1899, um tratado dividiu o arquipélago. A Samoa Ocidental ficou para a Alemanha e a Oriental, para os Estados Unidos. A Nova Zelândia, no contexto da Primeira Guerra Mundial, ocupou a Samoa Germânica em 1914 e a transformou em seu protetorado. Em 1962, essas ilhas conquistaram a independência. Já Samoa Americana tornou-se, em 1922, território não incorporado dos EUA, ou seja, uma área que pertence ao país, mas com constituição, leis, governo e legislativo próprios. Dos 13 territórios do tipo, o maior, mais famoso e mais populoso é Porto Rico, terra natal de Rosário Dawson, Michelle Rodrigues, Benicio del Toro, e, claro, o EPA, Ricky Martin. Para a FIFA, entidade que gosta de reconhecer mais países soberanos do que a ONU, Samoa Americana tem uma seleção de futebol própria, que conseguiu algumas proezas. Em 2001, em jogo valendo pelas eliminatórias para a saudosa Copa de 2002, Samoa levou uma chinelada da seleção australiana 31-0. Podia ser basquete universitário ou um placar de vereadores votando pelo próprio aumento.
mas foi só a maior goleada da história do futebol, em jogos oficiais entre seleções. 4 anos antes, em 1997, Samoa Ocidental retirou a segunda parte de seu nome, virando apenas Samoa, o que irritou a irmã Samoa Americana. As relações voltaram a se aproximar em 2004. Então, o que temos hoje é um país soberano, Samoa, e um território do ZEUA, Samoa Americana. Pertencem ao mesmo arquipélago, a distância entre as duas capitais é de 122 quilômetros em linha reta, mas elas estão separadas pela linha internacional da data. Quando Samoa entrar em 2021, ainda serão 23 horas de 30 de dezembro de 2020 em Samoa Americana. O Réveillon de Samoa Americana consiste em festas nas ruas e celebrações nas igrejas. Para os metodistas, é a Noite das Luzes Poumoli. Os fiéis montam árvores de até 4,5 metros e as decoram com doces, biscoitos, colares de flores, tecidos e até comida enlatada, batata frita, saime, uma sopa havaiana ou simplesmente dinheiro. A celebração acaba após a virada do ano, e então a árvore é desmontada e seus enfeites são distribuídos entre a comunidade. Primeiro os mais velhos da paróquia, depois o resto. Por volta de 18 horas, a vila de Poloa é disputada pela vista para o último pôr do sol do ano e, consequentemente, do mundo. Depois, bares, casas noturnas e restaurantes organizam festas para o show da virada, mas não sem muita esbórnia. A venda de álcool é proibida após as 2 horas e lojas de bebidas param de vender às 22 horas. Tem quem dá o seu jeito para beber, da mesma forma que a turma do Rojão. Samoa Americana proíbe fogos de artifício com barulhos, mas ainda assim é comum ouvi-los, segundo o site Samoa News. O estouro dos rojões se mistura ao de bombas caseiras e ao do tradicional e legal faga-ofi, feito originalmente de bambu. Tratando sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, Allan Kardec no Livro dos Espíritos questiona na pergunta 240 a duração, os espíritos a compreendem como nós? Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós. Do mesmo modo que aquele, que vê bem, faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas, também isso depende da elevação deles. Comentário de Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração, para eles, deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam, aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas, nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. 243. E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes,
apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele aos espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro. Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. O Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida esclarece sobre o tempo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida, contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar, nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação, é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade, na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.